Uma coisa que começou a ficar muito comum, muito tendencioso aqui no Brasil, seja com fãs do Homem-Aranha que eram fãs dos filmes ou animações do Homem-Aranha, é que esses fãs, ou até mesmo mais novos, queriam realmente começar a ler os quadrinhos do Homem-Aranha. Só que aí surge um grande problema, porque quando a pessoa realmente vai ver por onde começar a realmente ler os quadrinhos do Homem-Aranha, ela se espanta. Porque literalmente o Homem-Aranha dos anos 60 e tá até hoje lançando quadrinhos do Homem-Aranha. Por onde realmente começar a ler o Homem-Aranha? Bom, para aqueles que me conhecem, muito prazer, aqui é o Spider e eu sou um criador de conteúdo focado realmente sobre o Homem-Aranha, onde tem mais de 6 anos, estamos indo pro 7º aí. Bom, já deu para realmente entender qual é o intuito do vídeo de hoje então, né? Cheio de enrolação? Vai vendo! Bom, antes da gente realmente começar a falar sobre os quadrinhos do Homem-Aranha, a ordem cronológica, eu já vou deixar estabilizado aqui que existem duas maneiras, mais ou menos 3 maneiras, por assim dizer, de realmente começarem a ler os quadrinhos do Homem-Aranha. A primeira forma que realmente seria você acabar lendo por sagas, as sagas realmente mais importantes para o personagem, que realmente está enraizado até hoje em dia com o personagem Homem-Aranha. A segunda que de fato seria ler pela ordem cronológica, essa é um pouco mais complicada, mas dá realmente para você ler. E a terceira que seria da sua melhor maneira. Bom, eu vou aprofundar realmente quando a gente entrar nesses tópicos, e claramente esse vídeo aqui não tem o intuito de realmente dar spoiler, para você ter uma boa experiência de leitura. Para a gente realmente começar pela saga, evidentemente, como a gente está contando da forma cronológica, temos que começar com a fase de origem, a fase inicial, que seria a fase de início de Stan Lee. As leituras mais recomendadas para essa fase inicial, para você já entender quem é um personagem mesmo, seria evidentemente a Amazing Fantasy número 15, que realmente já seria a Amazing Spider-Man número 1, que é basicamente a origem do Homem-Aranha. Depois você realmente começa da saga do Planejador Mestre, que engloba já as edições de número 31 até a 33. Depois de realmente você começar isso, você já vai para a história Como Era Verde o Meu Duende, que é as histórias entre a edição 39 a 40. E depois você também pode adicionar a história que seria Homem-Aranha Nunca Mais, que está na edição 50 de Amazing Spider-Man. Após você ler esses quadrinhos, temos realmente a finalização do Homem-Aranha, que de fato seria o último quadrinho, por assim dizer, a última saga do Stan Lee, que finaliza com a noite que a Gwen Stacy morreu, que já seria dos números 121 com a número 122. Você também pode ler um quadrinho complementar, que tem até mesmo vídeo aqui no canal, que é o Homem-Aranha Azul, que aprofunda cada vez mais esse sentimento do Homem-Aranha ter perdido realmente a Gwen Stacy. Mas isso aqui já é mais opcional, mas também é uma leitura bem recomendada, e caso você não queira comprar esse quadrinho, eu já fiz até mesmo um vídeo no canal contando essa história. Já a próxima história, que também é muito importante do Homem-Aranha, essa próxima saga, que no caso foi a saga do garoto que colecionava o Homem-Aranha, que já é na edição 248 de Amazing Spider-Man, que leva o mesmo título de um garoto que colecionava o Homem-Aranha, onde é o Homem-Aranha conhecendo um garoto que é um grande fã seu, mas que ele tem uma grande consequência interna que até mesmo afeta muito o personagem de Homem-Aranha, até mesmo nos dias de hoje. A próxima saga que também você poderia ler, que é uma fase muito recomendada, que seria o casamento de Peter Parker com a Mary Jane. E esses quadrinhos realmente começam com o número Amazing Spider-Man 290 até a 292. Que basicamente conta realmente como é que foi realmente esse casamento do Peter Parker com a Mary Jane, mas também tem um outro quadrinho do Homem-Aranha que você pode ler que aprofunda realmente essa história, que é uma graphic novel chamado Homem-Aranha Vidas Paralelas, que conta muito mais coisas, até mesmo os retcons aí, envolvendo os personagens do Homem-Aranha, a Mary Jane e o próprio Peter Parker. Muito recomendado, inclusive. A próxima fase, que realmente é uma fase muito importante do Homem-Aranha e que também determinou muito realmente o futuro do personagem dali pra frente, foi a fase de Guerras Secretas, que foi literalmente o grande primeiro arco que a Marvel teve realmente ao realizar um crossover entre tantos heróis e vilões que estavam nessa mesma história, e que também nos mostrava uma das origens muito mais conhecidas de um dos vilões muito famosos do Homem-Aranha, que seria a origem do Venom. Após isso, temos uma das fases muito mais pesadas do Homem-Aranha, que foi a morte de Jim the Wolf. Esse daqui é uma leitura um pouco mais grande, porque você tem que ler desde o quadrinho 107 até a 110. Depois de você realmente ler esses quadrinhos, você tem que ler a edição 134 até a 139 de Peter Parker, de Espetáculo Spider-Man, onde apresenta literalmente um vilão chamado Devorador de Pecados, que ele é basicamente um justiceiro da vida que, por assim dizer, caça as pessoas para pagar pelos seus pecados. E também por causar uma das mortes da sua grande amiga, que é a amiga que carrega o mesmo nome da saga.
a Jean the Wolf, que também aqueles que tiverem curiosidade, já fiz até mesmo vídeo aqui no canal. Após isso, você também tem que ler a saga da Última Caçada de Kraven, uma das histórias mais famosas aí que ficou recentemente do Homem-Aranha, que justamente retrata esses últimos momentos, por assim dizer, do Kraven e dele conseguir realizar a sua última caçada. Uma história tensa, uma história pesada e, por incrível que pareça, houve muitas confusões, por assim dizer, até mesmo éticas na época que ela foi lançada, mas é uma leitura muito recomendada para quem são fãs do Homem-Aranha. E já que nós também estamos falando de um clima pesado, também Guerras Secretas, temos que realmente falar o nascimento de Venom, que é justamente a leitura que realmente engloba também da Amazing Spider-Man, que vai do número 299 até o número 300, que realmente nos mostra a primeira origem desse grande vilão do Homem-Aranha. Já a próxima saga seria realmente a saga do Meu Melhor Inimigo, que é a saga lançada em 93, seria realmente uma história presente de Spectacular Spider-Man, que engloba o número 200, e outra história que também que ficou muito marcado com Peter Parker até mesmo nos dias atuais. Depois disso, nós temos realmente um grande crossover que foi Carnificina Total, uma das maiores sagas realmente envolvendo esse vilão Carnificina, onde explora realmente a crueldade desse personagem e que também é uma aliança entre o Homem-Aranha e o Venom. Já realmente o próximo quadrinho que é muito amado pelos fãs do Homem-Aranha, essa fase inclusive, que é nos anos 2000, que é escrito por Martin Straczynski, onde nós temos a história Homem-Aranha de Volta ao Lar. Essa fase, né, de Volta ao Lar, ela se inicia na edição 30 até a 35 de Amazing Spider-Man volume 2, ou na ordem cronológica para aqueles que quiserem se localizar, seria na 471 até a 476, que engloba essa história, onde nos mostra o Peter Parker evidentemente já realmente tendo a sua vida de adulto, com seu casamento bem estabilizado com a Mary Jane. Não somente isso, mas ele também tendo o seu novo emprego, que é ser um professor, um emprego muito amado pelos fãs do Homem-Aranha, e também aprofundando um lado novo ao personagem, que seria um lado mais místico. Outro mini arco que também acontece em Homem-Aranha de Volta ao Lar é A Conversa, que é um arco que também está englobado da edição 37 até a 38 do volume 2 de The Amazing Spider-Man. Já essa história realmente do Homem-Aranha caindo entre os mortos é basicamente uma história que envolve a Marvel Knight Spider-Man número 1 até a número 6, onde nos mostra o Parker ficando, por assim dizer, à beira do limite após ver realmente a sua tia May ser sequestrada. E o Peter Parker naquele quadrinho, ele tem umas tentações aí para cruzar umas certas linhas aí, que eu vou deixar realmente para vocês que querem realmente fazer a leitura. Já o próximo arco é uma das sagas que também é bem aprofundado realmente esse lado místico, esse lado interno do Homem-Aranha, que é o arco O Outro. Esse arco Outro, ele basicamente, como eu falei na fase do Straczynski, onde tem esse arco mais místico, esse arco Outro realmente, ele aprofunda realmente esse arco muito mais místico do Homem-Aranha, trazendo realmente os poderes dele, como é que funciona, tendo até mesmo uma leve influência dos filmes do Homem-Aranha de Tobey Maguire, já que foi lá em 2006, mais ou menos, que esse quadrinho saiu. Já o próximo arco é um dos arcos também que é muito amado, não só pelos fãs do Homem-Aranha, mas por todos os fãs da Marvel em geral, que foi o arco de Guerra Civil, onde foi um dos arcos muito importantes para o próprio Homem-Aranha, porque foi basicamente um dos arcos que houve uma guerra entre realmente os heróis, uma luta bem mais ética entre o Capitão América e o próprio Homem de Ferro, e o Homem-Aranha foi, por assim dizer, um dos grandes também protagonistas dentro dessa história. Essa história se engloba em 6 capítulos, lançado em 2006, e que tem algumas revelações que encaminharam o Homem-Aranha e rolam grandes consequências tempos depois, como, por exemplo, o Homem-Aranha ter tido a sua identidade revelada ao público. Já uma outra história, que é uma história bem mais polêmica, mas também é uma história que também definiu muito o quadrinho do Homem-Aranha, definiu muito realmente o futuro dele, que é a história Um Dia a Mais. Uma história muito polêmica, pois esse quadrinho, ele basicamente nos mostra o famoso pacto com o Mephisto. Aquele tão famoso pacto com o Mephisto que muitos fãs do Homem-Aranha não gostam. Basicamente um arco muito importante realmente para o Homem-Aranha, esse momento Um Dia a Mais. Mas um outro quadrinho que também complementa essa saga do Um Dia a Mais é a tão famigerada saga Homem-Aranha Um Momento do Tempo, que basicamente, umas edições lançadas de Amazing Spider-Man, que vai dentre as 638 até as 641, que revela realmente como é que esse feitiço que o Mephisto fez, que é esse momento do tempo realmente que aconteceu. Qual foi a grande mudança realmente que aconteceu com o pacto com o Mephisto, já que o impacto acontece
no salar de dedos, por assim dizer. Além de fato, realmente ter um dos diálogos mais lindos, que não é muito retratado, um dos Peter Parker junto com a Mary Jane. Bom, a próxima fase, ela é uma fase um pouco mais complicada, porque tem muitos fãs que não gostam dessa escrita desse escritor, que no caso é a fase do Dan Slott, mas também com as pessoas que gostam, e que não podemos negar que tem algumas consequências realmente que levam do Homem-Aranha até mesmo os dias de hoje. Mas eu, particularmente, colocando já histórias que eu vi que muita gente coloca nessa fase do Dan Slott, seria de fato a edição de número 600 de Amazing Spider-Man, onde nos mostra que o Dr. Octavius tá com alguns problemas biológicos, genéticos, realmente do seu próprio corpo, que vai ocasionar alguns problemas bem mais pra frente. Depois disso, nós também temos as edições de 655 e também a 656, onde ela é denominada como Ninguém Morre, onde nos mostra o Peter Parker tendo uma, por assim dizer, uma ansiedade com problemas, porque ele não quer deixar ninguém morrer ao lado de sua vida. Depois disso, também temos um mini arco do Homem-Aranha, que pelo que parece, esse mini arco pode até mesmo ser adaptado no filme do Homem-Aranha New Day, que é a fase do Homem-Aranha Ilha das Aranhas, que começa nas edições de 666 e vai até a 673, onde essa história, como o próprio nome já diz, Ilha das Aranhas, é basicamente todo mundo de Nova York tendo poderes de Homens-Aranhas. Depois disso, nós também temos o arco de Confins da Terra, considerada por muitos uma das melhores histórias do próprio Sexteto Sinistro, que vai das edições de 682 até as 678. Depois disso, nós também temos a edição de 998 até a número 700, onde ela tem um nome chamada de O Último Desejo, que nos mostra basicamente os últimos dias de vida de Dr. Octo Octavius. E aí sim, nos inicia uma das fases mais interessantes, uma das fases mais amadas pelos fãs do Homem-Aranha, desde que também é uma fase meio controversa, que é a fase do Homem-Aranha Superior. É uma fase legal, ela dura em média de 31 edições, e é uma fase muito interessante para aqueles que gostam do personagem. A próxima fase realmente seria a primeira, a história do Aranhaverso, onde basicamente nos mostra a história de basicamente o Peter Parker lutando com um dos seus vilões mais poderosos que ele já teve, o Morlun, que foi nos apresentado em Homem-Aranha de Volta ao Lar. O Homem-Aranha tem que lutar contra o Morlun, mas como ele tem que lutar contra a família do Morlun, e por conta deles serem heróis extremamente fortes, ele precisa de uma equipe cheia de Homens-Aranhas espalhados pelo multiverso, no caso, um Aranhaverso. Após isso, você também pode ler a finalização do arco do Dan Slott, que é um dos arcos que eu particularmente até gostei, para a finalização desse escritor do Homem-Aranha, bem polêmico inclusive, que é a fase do Homem-Aranha Duende Vermelho, que engloba já as edições de 794 até a 801 de Amazing Spider-Man, onde é basicamente o Dan Slott colocando o Duende Verde unido com o Carnificina e também o Peter Parker tendo o retorno do Traje Negro. Uma história bem legal, muito interessante, até mesmo com umas certas redenções aí, que também é um bom final para esse escritor do Homem-Aranha. Já a próxima fase é um dos penúltimos escritores do Homem-Aranha que nós tivemos até o momento, que é o Nick Spencer. Nick Spencer, ele ficou responsável mais ou menos por 74 edições do Homem-Aranha, não durou muito, mas se a gente fosse realmente resumir quais são as mais, por assim dizer, importantes, as sagas mais importantes para vocês lerem, seria evidentemente a fase do Homem-Aranha, onde é o mini arco, onde é o arco caçado, onde vai nas edições 16 até a 23 de Amazing Spider-Man versão 5, ou no caso de ordem cronológica, a 817 até a 824. Também temos a saga também do Último Vestígio, que é a edição 50 até a 57, onde também temos uma Guerra Sinistra, que essa é uma das leituras que eu mais recomendo, que é a fase, por assim dizer, onde nos mostra um novo vilão, que no caso é o King Dead, onde é um dos vilões mais incríveis do Homem-Aranha que eu achei dessa fase do Nick Spencer, um dos vilões favoritos do Homem-Aranha, e que eu creio também que você vai gostar. E depois nós temos realmente a fase mais polêmica do Homem-Aranha, que eu não vou negar que isso aqui eu fiquei meio receoso de botar, que é a fase do Zeb Wells. No. Wait. A fase do Zeb Wells é considerada por muitos uma das piores fases do Homem-Aranha e que o pessoal não recomenda ler. Mas se eu de fato fosse para colocar realmente as sagas realmente que seriam importantes para realmente o personagem do Homem-Aranha, aí vai depender do seu nível de importância, né? Mas se fosse realmente para recomendar o arco para vocês lerem realmente do quadrinho do Homem-Aranha, seria realmente o arco lançado em 2022, que foi do número 1, das edições número 1 até número 5 de The Amazing Spider-Man de 2022, ela até mesmo foi lançada realmente para Panini. Depois, realmente, tem uns 3 arcos que realmente você poderia ler, que é o Dark Web, que vai da edição número 15 até a número 18, que é um crossover que tem entre os personagens realmente com o Homem-Aranha. Depois, realmente, tem a Briga de Gangues, que tem o Homem-Aranha que faz crossover também com outros personagens. E aí sim,
fechando, por incrível que pareça, fechando o primeiro módulo, a primeira forma de se ler o Homem-Aranha, que seria através dos sagas. Mas aí temos o segundo tópico, que seria de fato pela ordem cronológica. Mas a ordem cronológica, eu sei que muita gente vai pensar, meu Deus, como é que eu vou realmente ler de ordem cronológica? Eu, particularmente, eu não li em ordem cronológica. A ordem cronológica, evidentemente, é você ler todos os quadrinhos lançados do Homem-Aranha, um atrás do outro, a forma que realmente que foi lançada. A forma que eu, particularmente, mais recomendo o pessoal realmente que quiser ler os quadrinhos do Homem-Aranha de forma a ser lançado, tem alguns tweets, reddits da vida aí que também faz umas listas atualizadas, mas eu particularmente, a forma que eu mais recomendo realmente para você ler os quadrinhos do Homem-Aranha é você entrando no próprio site da Marvel. A Marvel, para aqueles que não sabem, tem o seu próprio site, onde ele tem realmente mostrando os quadrinhos que eles lançam lá. E você consegue personalizar qual é o momento exato que você quer ver. No caso, vamos supor que você quer ler o primeiro quadrinho do Homem-Aranha, então você teria que ir lá no site da Marvel, voltar para 1962 e ver realmente qual é o quadrinho que lançou do Homem-Aranha naquela época, e você pega esse quadrinho e lê. Caso você queira ler continuação no ano seguinte, você pula para 63, 64, até chegar nos dias atuais, em 2026. Essa é a forma que eu mais recomendo pro pessoal que quiser fazer uma pesquisa, mas é claro que tem uma galera aí que também no Reddit da vida e também faz essa lista atualizada. E aí temos a última forma, que essa é uma das formas que eu mais indico particularmente, essa forma que, não que as outras realmente não sejam realmente fundamentais, porque eu sei que tem muitos fãs do Homem-Aranha que estão vendo esse vídeo e só falam, cara, você esqueceu de alguns certos quadrinhos do Homem-Aranha aí, tal. E eu sei que eu posso realmente ter esquecido de citar alguns quadrinhos do Homem-Aranha, mesmo que eu fiz essa lista baseada realmente no que eu acho mais importante pro personagem, não só com a minha opinião, mas também de outros insights também que falam sobre esse personagem. Mas eu particularmente, a forma que eu comecei e até mesmo permaneço até mesmo nos dias de hoje, da maneira que eu quiser. É a forma, como o próprio nome já diz, o terceiro modo, é ler da ordem que você quiser. Você pega os quadrinhos realmente do Homem-Aranha na ordem cronológica, por assim dizer, e lê da forma como você quiser. Você pode até mesmo pegar as sagas que eu falei aqui e ler da maneira que você quiser. Ah, eu quero ler o Homem-Aranha de Volta ao Lar primeiro, a saga dos Straczynski, o Homem-Aranha de Volta ao Lar. Agora eu quero ler a saga do Homem-Aranha do Aranha Verso, Homem-Aranha Gedon, Homem-Aranha Azul, o garoto que colecionava o Homem-Aranha, Homem-Aranha caindo dentre os mortos, a noite em que Gwen Stacy morreu. Enfim, eu especialmente não, mas eu particularmente, para você ter uma leitura muito mais saudável, muito mais divertida, particularmente eu recomendo isso. Qual é a leitura que você está mais ansioso para ler? Qual é a leitura que mais você queria ler? Esse é meu terceiro modo que eu recomendo o pessoal ler para você que realmente está começando, ou pelo menos para você que não quer ter uma grande responsabilidade. Eu sei que muita gente nesse momento do vídeo vai ficar falando, pô, Spider, você esqueceu de citar tal quadrinho do Homem-Aranha, o outro lá, o não sei o que, tal, os outros quadrinhos do Homem-Aranha mais importantes, não sei o que, e eu também sei que eu posso realmente ter esquecido de alguns, mas essa aqui é a minha lista pessoal, o meu guia que eu recomendo para pessoas que realmente quiserem ler os quadrinhos do Homem-Aranha. Quem sabe realmente com as sugestões de vocês, esse vídeo possa realmente rolar uma parte 2. Mas enfim, é isso, quero muito agradecer para você que ficou até aqui. Se vocês realmente quiserem comprar os quadrinhos do Homem-Aranha, durante o vídeo foi aparecendo realmente os quadrinhos que eu achei para vocês comprarem, e quando vocês clicam nesses quadrinhos, nesses produtos que aparecem em tela ou na descrição do vídeo, a gente ganha uma comissão. Isso ajuda muito nós criadores de conteúdo que tá realmente criando conteúdo para vocês. Isso aqui também nos motiva bastante a continuar na plataforma. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter chegado aqui. Se inscreva realmente para recompensar esse trabalho, se você é de fã do Homem-Aranha. Estamos aí produzindo um curta realmente do Homem-Aranha aí, não especialmente do Peter Parker, mas é relacionado uma versão do Aranha Verso, por assim dizer. E é isso. Quero muito agradecer por você ter ficado até aqui. Se inscreva para receber mais vídeo desse do Homem-Aranha. E é isso. Eu te vejo então no próximo vídeo ou nos vídeos que estão lá na tela final. Um beijo, um abraço e tchau. Break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you.